Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor, sejam bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é como investir em ouro. É um tema interessante porque até 4, 5 anos atrás era um assunto muito pouco difundido entre os investidores no Brasil, né? Recentemente, de uns 3, 4 anos para cá, esse tema ficou extremamente popular, né? E eu acho que é um ativo muito interessante para compor a carteira. E aqui a ideia é mostrar para vocês como nós residentes no Brasil podemos investir no ouro. Como sempre, esse vídeo tem um caráter apenas educacional. Bom, qual que é o conteúdo da nossa aula? Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do ouro, depois eu vou falar por que a gente deve investir em ouro, quais são as formas disponíveis no Brasil e o quanto a gente tem que ter de ouro na carteira, ok? Bom, o ouro ele é descrito, né, na história já muito antes de Cristo, né, sempre com uma capacidade de moeda de troca. Isso ficou mais exuberante na época do Império Romano, né? E sempre também foi considerado uma reserva de valor. Uma curiosidade é sobre o padrão ouro, né? Que o dólar, quando foi lançado em 1792, ele já tinha uma correlação com o ouro, tá? Na criação do Fed em 1913, 40% do dólar emitido estava lastreado em ouro, né? Bom, mas o padrão ouro mais conhecido foi o padrão que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que vigorou de 44 a 71. Naquele acordo de Bretton Woods, né, nos Estados Unidos, que foi feito nos Estados Unidos com os países aliados, 44, foi feita uma paridade entre o ouro e o dólar, tá? Um grama passou a ter a cotação de 35 dólares, ok? E também o dólar americano passou a ser uma moeda de padrão para transações internacionais. Em 71, o presidente Richard Nixon acabou com esse padrão ouro e a própria moeda americana passou a ser a moeda fiduciária, ok? Outra coisa mais bizarra ainda, eu estudando sobre a história do ouro, né, foi que na Grande Depressão, em 1933, foi decretado o confisco de todo o ouro dos americanos, né? E a posse foi considerada ilegal, tá? E nesse dia aqui, né, 1º de maio de 33, eles iriam fazer uma conversão que uma onça seriam 20,67 dólares. Depois, logo em seguida, no ano seguinte, a gente teve uma desvalorização do dólar em 41% e passou a 35 dólares a onça. Então a gente, no país do liberalismo, que é os Estados Unidos, né, a gente já teve confisco do ouro, né? A pessoa não podia portar o ouro. Bom, mais algumas coisas interessantes é que o ouro, ele valorizar ou desvalorizar está muito relacionado à taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais o ouro vai perder valor. Porque, na verdade, quando você segura o ouro, ele não te paga dividendos, né? Então, se a taxa de juros está muito alta, o carrego desse ouro no seu portfólio fica muito alto. Então, quando a gente tem uma taxa de juros alta, o ouro vai cair de preço. Se a gente tem taxas muito baixas, como as atuais, o ouro sobe, e foi o que aconteceu nos últimos anos, tá? Outra característica do ouro é que a produção é muito, muito limitada, né? Outro dia eu vi um analista comentando que se a gente pegasse todo o ouro produzido no mundo, desde a antiguidade, a gente não preenchia mais que 2 piscinas olímpicas, né? Tá? Outra coisa que fez o ouro subir muito recentemente, nos últimos anos, foi que a China e a Rússia começaram a aumentar muito aquelas reservas dos bancos centrais, que às vezes estão em títulos públicos americanos, eles passaram a ficar muito no ouro também, tá?
E isso aconteceu muito a partir da crise de 2008, porque o que a gente viu no mundo foi uma impressão muito grande de moeda, especialmente o dólar, e aí os países preocupados com isso começaram a aumentar as reservas em ouro, ok? Bom, isso aqui foi um breve histórico, só para a gente comentar um pouquinho sobre o ouro. Obviamente, tem muito mais coisas, né, sobre isso. Segundo esse analista aqui, o Jim Rickards, que é um americano, né, que ele faz uma série na Empíricos, ele cita que vivenciou 3 grandes bull markets do ouro, né? O primeiro na década de 70, que a gente teve uma valorização de mais de 2.000%, a onça saiu de 35 para 800, lembra que foi o fim do acordo, né, do padrão ouro, certo? Depois, na primeira década do milênio, né, a gente teve uma valorização de quase 700%, saiu de 250 para 1.900. E agora, segundo ele, e a gente está vivenciando isso, né, a gente está com uma valorização já, o dólar, a onça saiu de 1.053, bateu ano passado quase 2.100 e hoje está por volta de 1.750, tá? Lembrando que uma onça de ouro, né, equivale a 31,10 gramas, certo? Aqui eu coloquei 1.730, salvo engano, ontem estava 1.760. O importante é que houve uma valorização significativa, certo? Bom, recentemente eu vi um artigo de um analista da Investing.com, que é um site, né, americano, que esse analista gráfico, ele fez um estudo mostrando, né, os bull markets, e ele acredita que tecnicamente, por gráficos, o ouro pode atingir $7.000 a onça. Será? Eu não tenho a mínima ideia, né? Mas é uma possibilidade. Tá? Aqui é a evolução do ouro no Brasil, tá? Que é cotado na B3, 1 grama. Perceba aqui, ó, nos anos 90 ficou estável, depois a gente subiu, ficou aqui por volta de 2010, mais ou menos, mais um parado, e agora voltou a subir. Só para vocês terem uma noção, o OZ1D, que é um ativo que eu tenho em carteira, eu comecei a comprar por volta de 100 e pouquinho reais, ele chegou a 350 reais o grama, tá? Atualmente está por volta de 300. Então, assim, eu já comecei lá em 2018, 2017 a comprar um pouquinho para fazer uma proteção de carteira. Então, bom, o ouro subiu muito e pode valorizar muito. Pode, a gente nunca tem certeza se isso vai acontecer ou não, né? Passemos então, talvez o mais importante da aula, é as formas mais indicadas de investir no ouro. Primeiro, as não indicadas, né? Primeiro é você comprar joia como investimento. A joia é muito bonita, as mulheres adoram, né? Mas do ponto de vista de investimento não é adequado, porque essa joia ela tem manipulação e o mais importante, quando você compra uma joia, você está pagando muito o design e a marca, né, daquela joia. Então não é recomendado. As barras de ouro que você pode comprar, como por exemplo aqui nessa empresa, qual que é o problema? Você precisa guardar em casa, que é um risco, ou se não guardar em banco. Então a logística disso não é muito legal, tá? E lembrando, para quem compra essas barras de ouro, você não pode romper o lacre. Se você romper o lacre, você tem que fazer uma reavaliação daquele ouro que pode custar uma graninha, né? Além do que, essas empresas, elas enviam as barras para você, tem de diversos tamanhos, como aqui mostrado, né? E geralmente no envio elas cobram um seguro, né, pelo transporte. Bom, quais são as formas mais indicadas, tá? Eu vou falar as formas gerais, depois eu vou falar as minhas preferidas atuais. O ouro físico na B3, como eu comentei, do OZ1D, que eu tenho em carteira. Você agora, a partir de dezembro de 2020, você tem um ETF, que é uma maneira muito simples de investir em ouro. Você tem os fundos exclusivos que aplicam em ouro,
que era uma maneira fácil, depois eu vou falar quais são os problemas. E você pode investir também em mineradoras, que eu vou falar mais para frente. Então você investindo numa mineradora, você está investindo em ouro e também no crescimento dessa empresa, né? Que ela pode distribuir dividendos e tudo mais, ok? Bom, então, o que é o ouro físico na B3? A gente vai comprar como se a gente estivesse comprando barras de ouro, na verdade a gente está comprando, né? Só que essas barras vão ficar depositadas na B3, certo? Então a gente faz um contrato financeiro, tá? Por isso que eu acho uma coisa bem legal. Até pouco tempo atrás, só o OZ1D que tinha liquidez, que é o contrato de 250 gramas. Hoje esse contrato fica em torno de R$80 mil. É muito caro para a maior parte dos investidores. Porém, de 2, 3 anos para cá, o OZ2D, que é um contrato de 10 gramas, já ficou mais líquido e ele pode ser comprado. Então você vai comprando de 10 em 10. A liquidação sempre é no D+1, ou seja, você compra hoje e você vai receber na sua carteira amanhã, e o valor a receber ou a pagar também no D1. Tem uma liquidez diária razoável, e lembrando que quando você está investindo em ouro, especialmente como aqui na B3, você tem a variação cambial. Então, por exemplo, se o ouro subir e o dólar subir, você está ganhando duplamente. Mas se o ouro subir e o dólar cair, você está perdendo um pouco. Tá? Então, o ideal, a gente que mora no Brasil, é que você tenha a exposição cambial. Porque, na verdade, eu vou falar mais para frente, o ouro ele tem a finalidade de proteção da carteira. Então, você tendo essa exposição cambial, caso tenha algum problema aqui no Brasil, tanto o ouro como o dólar vão ficar mais caros. Então, até o final de 2020, a gente não tinha nenhum ETF no Brasil que replicava o ouro. Aí a XP lançou o Gold 11, tá? A data da liquidação é D+2, e aí você pode comprar de 1 em 1 em cotas unitárias, a cotação está em torno de 10,60. Eu acho que a partir da criação desse ETF, aqui sem dúvida é a melhor opção para você investir em ouro para o pequeno investidor, tá? E depois eu vou falar das mineradoras, aí é para quem quer ter um risco um pouquinho maior. Mas se você quiser investir exclusivamente em ouro, o ETF é extremamente bem indicado, e o ouro físico também, para aqueles que têm mais poder aquisitivo, o OZ1D, que é de 250, tá? E esse aqui que é de 10 gramas, ok? Bom, passemos agora às mineradoras. Eu, particularmente, nos últimos meses, migrei parte do meu investimento em ouro dos contratos físicos da B3 para as mineradoras, tá? Hoje você tem uma mineradora brasileira que é listada no Canadá, mas agora tem a BDR listada na B3, tá? Que é uma ótima opção para você investir em ouro. Por quê? Você ganha duplamente com a valorização do ouro, com a possível valorização do ouro, e também com possível resultados das empresas. Inclusive essa empresa aqui, ó, ela pagou dividendos significativos agora recentemente. Só para vocês terem uma noção, a BDR, que é como se fosse uma ação, está sendo negociada a mais ou menos R$60 a unidade, e ela pagou 4,68 por BDR. Ok? Nos Estados Unidos você também pode aplicar em outras mineradoras, como a Barrick Gold, né, que é a maior mineradora do mundo. Para você comprar ou vender esse ativo, D+2 e tem uma boa liquidez. Antes as BDRs eram muito caras. Só que com o processo de facilitação, de aplicação em todas as BDRs que aconteceu na B3 no ano passado, esse ativo ficou muito mais líquido, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a Aura Minerals, que é negociada sob Aura 33, tá? Lembrando que aqui não é uma indicação de investimento, é apenas um comentário sobre a única empresa mineradora brasileira que é listada aqui na B3 através de BDR. Ela, como eu já tinha dito, ela foi listada na Bolsa do Canadá e ela produz não só ouro em 4 países,
ela produz ouro, a maior parte, cobre e prata. Uma coisa importante, a receita da empresa é 100% dolarizada, isso é muito importante. E a despesa, 70% em moeda local, o que é uma coisa legal. Se você pensar em proteção de carteira, o investimento em mineradora é uma coisa muito interessante. Tá? O ouro ele pode ser usado tanto para reserva de valor, joias e também em tecnologia, tá? Satélite, celular e como condutor de eletricidade, o ouro é um ótimo condutor de eletricidade não oxidável. Bom, uma forma que muita gente sempre usou para investir em ouro foi através de fundos. Tem os fundos cambiais, né, que são atrelados à moeda americana ou ao euro, mas tem os fundos que replicam a cotação do ouro. Eles estão disponíveis nas corretoras e nos bancos. E uma coisa interessante, eles podem ou não ter a variação cambial que eu vou explicar a seguir. Um grande problema que eu sempre achei é que para você movimentar seu dinheiro aplicado, geralmente é D4 ou D mais 5. Então você tem um delay entre fazer o resgate e receber seu dinheiro. Tá? E às vezes tinha um investimento mínimo. Hoje, se bem que é pequeno, 500 mil reais, mas antigamente era maior. Tá? Então, lembrar que você tem um investimento livre da exposição cambial, ou seja, o fundo ele faz de uma maneira que você vai seguir só o ouro. A oscilação cambial ela vai ser retirada pelo fundo através de derivativos. Tá? Ou você pode ter a exposição cambial. Como eu já tinha comentado, eu acho que para nós brasileiros o melhor é ter a exposição cambial, que a gente ganha duplamente. No ouro, propriamente dito, e também na variação cambial, certo? Bom, quanto ter de ouro na carteira, né? Eu comentei com vocês que existe uma perspectiva da continuidade desse bull market. Eu realmente não tenho certeza. Eu acho assim, na minha opinião, eu acho que o ouro pode valorizar muito e cair muito do preço atual, eu acho que é uma possibilidade pequena. Então, é um risco interessante. Baixa possibilidade de cair e uma possibilidade de aumentar e, quem sabe, aumentar aquele tanto que foi comentado, né? Bom, mas a gente nunca sabe. A intenção do ouro na carteira é proteção. É proteção, tá? Então, eu recomendo aí de 5 a 10% de ouro. Só para vocês terem uma noção, naquela época do Covid, nos primeiros meses, eu cheguei a ter 15, 16% para a proteção de carteira, certo? As minhas preferências atuais eu comentei. Eu acho que os principais ativos são os contratos negociados na B3, OZ1D ou OZ2D. O ETF, o Gold 11, é muito interessante, principalmente para o pequeno investidor. E talvez hoje a melhor opção seja você investir em mineradoras, tanto aquela que eu citei aqui no Brasil, como existem outras mineradoras no mundo. Tá? Talvez o mais ideal ainda é você fazer um mix, né, desses ativos. Né? E sempre, na minha opinião, com exposição cambial. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam comentários, peçam novos temas para mim abordar aqui. Se possível, inscrevam no canal, chame os amigos, compartilhe, tá? Para a gente produzir coisas legais aqui para vocês nos próximos dias. Muito obrigado e até a próxima.